Graças a Deus. Ó, nós vamos começar esse estudo, está todo mundo aí com o estudo. Quem está me assistindo, meu boa noite aí a todos da rede social, né, que está perto, está longe. Quem vai assistir agora ao vivo, quem vai assistir depois no IGD, no canal das igrejas. Hoje nós estamos falando do versículo 13 do Salmo 91, que ele diz o seguinte: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91, versículo 13. Aí nós começamos aqui, pessoal, colocar o significado da palavra áspide, porque muita gente, quando está lendo o Salmo 91, aí diz aí, né, pisarás o leão e a áspide. O leão, a pessoa tem mais facilidade em entender, né? Porque é um animal muito conhecido. O pessoal costuma dizer que é o rei da selva, né? Então, quer dizer, as pessoas costumam conhecer o leão, independente da fé. Para nós que viemos para a fé, é o leão da tribo de Judá, é o Senhor. Mas quando nós ainda não estamos na fé, o leão, para nós, a gente costuma dizer que é o rei da selva, né? O único que a gente costumava ver vencer o leão era o Tarzan, né? Mas o Tarzan ultimamente não tem aparecido, nem o Tarzan mais, deve estar de greve também o Tarzan, né? Aí, mas o que seria áspide? Vamos lá, ó. Significado da palavra áspide é serpente europeia da família dos viperídeos, né? É uma espécie de víbora, ou seja, é algo mortal, né? Quer dizer, então nós estamos falando aqui que nós pisaríamos no leão, que humanamente é impossível vencer. De uma maneira humana não dá para você poder vencer um leão, você tem que ter a força de Deus, nós vamos ver isso. E nós estamos falando aqui de uma serpente, de uma víbora. Só que o Senhor, Ele nos diz que nós pisaremos nessas forças aí. Quer dizer, então, Ele nos dá o entendimento de que com Ele nós temos força para poder pisar mesmo na serpente e tudo mais. Aí eu coloquei aí nesse estudo, ó, o leão e áspide, cada um de sua maneira, fere de modo diferente. Ou seja, o demônio, irmãos, ele coloca várias armas que ele tem para nos ferir de maneira diferente. Quer dizer, ele sabe que aquela pessoa, ela não se magoa, então ele não tenta colocar mágoa na pessoa, mas ele sabe que a pessoa se abate, então ele vai ali, ele entra como se a pessoa tivesse um desafio que não consegue vencer, para ela desanimar. Tem gente que desanima, quer dizer, a pessoa ela não consegue se levantar, se erguer, enfim. O demônio, antes da gente se converter, ninguém mais do que ele conhecia a nossa vida. Então ele sabia aquilo que era a nossa fraqueza. Ele sabia. Você vê qual que era a fraqueza do Sansão, por exemplo. A fraqueza do Sansão é que ele não podia ver uma mulher, né? Quer dizer, ele não se importava se ela era mulher de Deus, se não era. Tem homem que é assim, né? Não pode ver uma mulher. Quer dizer, ele está em santidade porque não tem uma mulher. O dia que encontra uma mulher, ele cai. É igual a mulher, quer dizer, tem aquela mulher que não pode ver um homem. Quer dizer, ela está em santidade até encontrar com alguém. Depois que encontrou, quer dizer, então o demônio, sabendo dessa fraqueza, ele vai tentar a pessoa justamente naquela área. Quer dizer, então o Senhor está nos dando o entendimento de nós pisarmos, quer dizer, de nós termos o domínio sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar nessa lição hoje, sobre o domínio, né? Porque aqui eu coloquei, né? Cada um de sua maneira fere de modo diferente, ó. Nenhuma força humana poderia resistir tais forças. A força que tem que ser nele, a força do Senhor. Quer dizer, então não é na força humana. Tem gente que está tentando largar as drogas, largar o vício, seja qual for o vício,
Que às vezes a pessoa não tem o vício da maconha, da cocaína, da cerveja, do cigarro, mas ela tem um outro vício, e ela não consegue largar esse vício, ela não consegue abandonar esse vício. Quer dizer, então muitas vezes ela está tentando de uma maneira humana, quer dizer, ela tenta, até mesmo às vezes sozinha. Não, o que ela tem que fazer? Ela tem que se revestir do poder de Deus, ela tem que estar ligada em Deus, é nele que vem a vitória. Quer dizer, você vê, nós colocamos aqui um versículo, para quem está assistindo agora ao vivo na rede social, nós vamos falar de Isaías capítulo 51, o pessoal que está comigo aqui, tem aqui o estudo, né? Estão com a folha aí. Aí eu vou ler aqui, ó, Isaías 51, começa no versículo 7, ó. Escutem, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, e não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhe dou forças. Então por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Olha aí, é uma tradução na linguagem de hoje. Então o Senhor, na realidade, Ele está perguntando: por que vocês têm a mim e vocês têm medo, né? Qual a razão de vocês estarem com medo se vocês têm a mim? Quantas pessoas você conhece que elas ficam dizendo: ah, mas aquilo é uma inveja do fulano, a minha vida não vai para frente porque há uma inveja que as pessoas colocaram em mim, as pessoas colocam inveja, elas tentam, isso daí é uma pessoa que é macumbeira, que é feiticeira, depois que eu conheci aquela pessoa, a minha vida começou a andar para trás, que não sei o quê. Será que essa pessoa que diz isso, será que ela está crendo mesmo em Deus? Será que ela crê que Deus é maior do que todas as coisas? Quer dizer, quando ela começa a crer mesmo em Deus, alguém diz que fizeram uma macumba para ela. Ela dá até risada. Mas pastor, vai dar risada na macumba? Falou que vai acabar com a vida dela, falou que ela vai ficar pobre, falou que vai acabar, que vai vê-la na sarjeta, ela vai rir. Mas por que ela ri? Porque ela tem um Deus que está com ela, que é maior do que tudo, que é maior do que todos. Quer dizer, foi a escolha que ela fez, ela escolheu ser de Jesus, ela escolheu ser de Deus. Agora, quantas pessoas você conhece que elas ficam todas assustadas? Não, mas a pessoa lá, o meu sobrinho namorou com uma moça, o pai dele, o tio dele é daquelas pessoas, entendeu? Eu não sei se o senhor entende, pastor, é aquelas pessoas. Eu posso até entender que tipo de pessoas são aquelas, porque eu vim da feitiçaria, eu vim da macumbaria, mas o que me deixa muitas vezes triste é saber o tipo da pessoa que o Senhor é, que você não sabe, que você não conhece. Quer dizer, você atribui um poder a entidades, a demônios, que seja Lúcifer, que seja Satanás. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Jesus já o venceu. Jesus expôs Satanás publicamente, mas humilhou mesmo. E você talvez, por escutar alguém falar um ensinamento errado, você acreditou nisso. Você, não, mas se alguém perguntar para mim, a macumba pega ou a macumba não pega? Eu não posso responder nem que sim, nem que não. Mas por quê? Porque vai depender de cada um. Eu não sei a que ponto você crê que Deus é todo poderoso. Se você crê que Deus é todo-poderoso,
aquela seta inflamada que vem contra você, aquilo chega perto de você como se fosse um tição apagado, um carvão que já queimou, e faz assim você, ó, e cai no chão. Agora, se você dá força para aquilo que é do inimigo, aquilo vem com força. Mas na realidade não é a força que a feitiçaria lhe mandou, é a força que você deu para aquilo. Quer dizer, você que deu, você que alimentou as forças do inimigo, ao invés de você alimentar a força do grande amigo que é o Senhor. Quer dizer, aí que está a diferença, no entendimento de cada um. Quantas pessoas você conhece, estão dentro da igreja, e elas ficam dizendo que as pessoas querem prejudicá-la, porque tem olho grande, porque tem inveja. Para nós aqui, nós estamos numa sexta-feira, dia 25 de maio, não sei que dia que a pessoa vai estar assistindo esse programa, para quem está ao vivo agora na rede social, é agora, talvez assista de madrugada ou depois. Amanhã vai ter um jogo, né, que o pessoal vê que é um jogo muito famoso, que é a final da Champions League, né? E tem um jogador que ele já foi melhor jogador do mundo, eu não sei quantas vezes já, mas ele foi muitas vezes o melhor jogador do mundo. Aí a pessoa fala, mas ele é evangélico? Não, não é por causa disso que eu estou falando, não é para dar o testemunho dele, que eu não conheço a vida dele. Eu fico dizendo, será que ninguém tem inveja dele? Ninguém tem inveja? Acho que deve ser porque ele é feio, né? Ninguém tem inveja dele, né? Não, pastor, ele não é feio, não. O cara tem uma presença, além de ter uma presença, ainda joga que não é brincadeira. Ninguém tem inveja dele? Será que a inveja só atrapalha quem está dentro da igreja, pessoal? Você não vê que isso é uma falta de entendimento da pessoa? É a pessoa que não tem entendimento. Ela acha que aquela pessoa que falou para ela, você nunca vai ser nada. A pessoa falou, você nunca vai ser nada. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos o quê? Mais que o quê? Vencedores. Ela prefere ficar com a boca do sapo que falou, você nunca vai ser nada, do que ficar com a palavra de Deus. Quer dizer, essa que é a diferença. Quer dizer, você não vai conseguir. Aí a pessoa fala, o macumbeiro lá, o feiticeiro, a pessoa que mexe com as forças ocultas, as forças ruins. Ah, você nunca vai conseguir nada e tudo mais. Ah, meu Deus, por isso que eu não fecho uma venda, por isso que eu não consigo, depois que aquela pessoa deu a mão para mim, depois que ela entrou no meu carro. Mas só que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, aí que está a diferença. Qual é a voz que você tem ouvido? Em quem você tem crido? Ele diz aqui, sem um pingo de respeito com Satanás, com as coisas do diabo, que a pessoa fala, né, pastor, tem que respeitar, né? Não, aqui ele não respeita, não. Ele fala, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Quer dizer, você vai colocar toda essa derrota debaixo do seu pé e vai pisar. Agora, como é que pisa? Pisa com força, irmão. Uma vez uma pessoa falou assim, eu não piso não, você acha que eu vou encostar o meu pé no diabo? Eu não. Está com medo, está com medo. Quer dizer, você tem que chegar e tem que pisar, e tem que ficar firme na fé, e dizer assim, olha, esse derrotado, esse fracassado, está debaixo do meu pé, em nome de Jesus, ficando firme na rocha, em nome de Jesus, e não voltando atrás. Você vê como é que entendimento é tudo? É a maneira que a pessoa entende. Tem gente que fica dizendo, mas é isso, que é aquilo. Não, não. Tem mais um versículo bom aqui, ó. A promessa geral de segurança absoluta. Quer dizer, isso aqui é a palavra do Pai. Aí nós colocamos aqui o provérbio 18:10, né? Ó. Torre forte é o nome do Senhor.
para ela corre o justo e está seguro. Quer dizer, ou seja, você está num lugar seguro. Pastor, quando eu estou dentro da minha casa, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro quando eu estou com Deus, pessoal. Porque em vão trabalho o sentinela se Deus não guarda, né? Quando tem um monte de policial, eu me sinto seguro. Quando tem um monte de segurança, eu me sinto seguro. Irmãos, quantas pessoas você conhece que sofreram um atentado aí com tanta segurança? Eles falavam que o Pentágono, né, era o lugar mais seguro do mundo, né? O Pentágono. Falaram que aonde certos lugares estavam, eram os lugares mais seguros do mundo. Irmãos, mas a gente só está seguro quando a gente está com Deus, pessoal. Só quando a gente está com Jesus. Quer dizer, só quando a gente está com o Senhor, porque se Ele não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Tem gente que diz assim, eu queria morar num lugar que se eu morasse naquele condomínio, eu ia me sentir tão seguro, né? Você não lê às vezes as reportagens aonde foi que as pessoas entraram? Quer dizer, tão seguro. Quer dizer, então não são as paredes que são seguras, não são as paredes que nos dão segurança, não é o dinheiro que você tem no banco que te dá segurança, porque quantas pessoas tinham tanto dinheiro no banco, foi embora, ficou tudo lá, tem gente até brigando para ver com quem que vai ficar com aquilo. Quer dizer, então a nossa segurança, ela está no Senhor. Ele é a nossa torre forte, que quando nós estamos nele, nós estamos seguros. Quer dizer, Ele é sim a nossa torre forte. Eu tenho aquele cliente. Não, eu tenho aquele cliente, glória a Deus. Tem aquela pessoa, glória a Deus. Mas a minha torre forte é o Senhor. Ele que é o Senhor. Eu tenho o meu emprego, se eu perder esse emprego, o que vai ser de mim? Não. Você tem o Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo e estará seguro. Correu ali, está seguro para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você tem corrido para Ele? Corre para Ele. Pastor, eu vou fazer uma consulta no médico. Vai, mas corre para Ele. Fala, Jesus, abençoa essa consulta. Pastor, tem uma causa. Corre para Ele nessa causa. É um emprego. Corre para Ele. Quer dizer, Ele é que vai te dar segurança. Aí eu coloquei um tópico aí, no poder do Senhor, o leão será frustrado e a serpente se esconderá na areia. Olha aí, o diabo vai tremer. E a serpente? A serpente vai se enfiar na areia, pessoal, de medo. Mas medo de quem? Medo de você? Não, medo do Senhor que está com você. Porque você sem Ele, eu sem Ele, a gente volta a ser aquele lixo que a gente era. Aquela tranqueira. A gente sem Deus, pessoal, sem um revestimento de Deus, a gente não é nada. Por isso que quando uma pessoa começa a se vangloriar, a gente fica preocupado. Porque a Bíblia diz o seguinte, o orgulho precede a queda. Sempre que você vê uma pessoa se orgulhar, você vai falar da palavra, ela acha que não precisa mais, ela acha que o orgulho precede a queda. Quer dizer, então nós não temos que nos orgulhar. Falar, não, se eu ganhei esse prêmio, foi porque Jesus me capacitou. Se eu conseguir, que às vezes a pessoa fala lá, né? Quanto é 2 mais 2? É 4. Quanto é 4 mais 4? É 8. 8 mais 8, 16. 16 com 16, 32. 32 com 32, 64. 64 com 64, 128. A pessoa vai, só que ela tem que ver, que ela tem essa mente porque Deus dá para ela. Deus dá, porque quantas pessoas você conhece que ficaram sem rumo na vida e não sabem nada mais? Então Ele que dá isso para nós, Ele que é a nossa segurança, Ele é o nosso Deus. Você não tem que ter medo do Alzheimer, você tem que se apegar com Deus em nome de Jesus, porque Ele diz que a mente do justo é abençoada, a memória do justo é abençoada.
Então, ao invés de você ficar com medo do mal, você se apega ao Senhor, em nome de Jesus. Tem gente que não se apega com Deus e fica com medo do mal. Não, você não tem que ter medo do mal, você tem que ficar firme na fé. Nós falamos que o leão vai ser frustrado, né? Porque pode ser o valentão e tudo mais, mas quem já teve no poder de Deus, rasgou ele no meio. A Bíblia nos conta, né? De rasgar o leão no meio, no poder de Deus, em nome de Jesus. Humanamente não tem como, mas com Deus não existe impossível. Aí, Lucas 10, 19, me faz lembrar que numas campanhas que eu estava fazendo, numa das viagens que eu estava fazendo, eu encontrei um pastor muito bacana, e ele falou para mim, na época eu tinha uns programas de televisão, até hoje tem no IGD, no canal das igrejas, sempre a gente está aparecendo aí no YouTube, em algum lugar. Aí ele falou, poxa vida, eu fico vendo, vocês falam da palavra de Deus e tudo mais, eu fico vendo o missionário, o pastor Jaime, tem dia que faz 6, 7 cultos num dia, fica mexendo com as forças ocultas, ficam mexendo com as forças do mal. Então, pastor, eu queria te encontrar um dia para te perguntar, poxa vida, eu sou pastor, eu peguei para orar por uma família, depois que eu meti a mão naquela cumbuca lá, que eu comecei a orar por aquela família, ai, a minha cabeça começou a doer, eu comecei a ficar ruim. Pastor, toda vez que eu começo a orar por alguém, eu fico assim, aí eu fico vendo, o senhor está na televisão, o senhor prega, o senhor vai para a igreja, o senhor prega, agora o senhor está indo viajar, vai fazer culto, não sei para onde aí, o missionário o dia todo, o pastor Jaime o dia todo, como é que essas cargas não pegam em vocês? Aí eu falei, irmão, não é isso, é que existe Lucas 10, eu até pedi para pôr aqui, Lucas 10, 19, aí eu pedi lá para pegar a Bíblia, para ele poder abrir, olha o que está escrito, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, nada vos fará dano algum. Quer dizer, ele diz, olha o que o Senhor diz, eu dei poder para você pisar na serpente e no escorpião, e toda a força do inimigo, pode ser a macumba que for, feitiçaria, bruxaria, mandada de longe, mandada de perto, pode ser feita com animal, com sangue, pode ser feito com qualquer coisa, toda a força do mal, ele diz aqui, e ele fala mais, e nada vos fará dano algum, nada. Está escrito isso na Bíblia ou não está? Só que ele preferia crer no que os outros falavam. Você foi orar pelo macumbeiro, a tua vida aí, você foi mexer com não sei quem, como é que você está, isso daí é uma espécie de um folclore que foi criado. Aí a pessoa fala, nossa, depois que eu comecei a orar pela fulana, né? Aí a pessoa fala assim, eu comecei a orar, me deu um negócio aqui, eu até comecei a abrir a boca, eu passei mal. Que será que é isso? Isso é falta de crer no que está escrito em Lucas 10, 19. Isso é falta de crer. Se você crê em Lucas 10, 19, você pode até dizer, olha, eu não sei por que eu estou nessa luta desse sintoma aqui, mas porque eu orei não foi não, porque Deus falou que eu podia pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada ia me fazer dano algum, acabou. Parece até uma religião que eu fui uma vez, o cidadão não era passe que chamava não, era um outro nome, aí era como se ele desse um passe assim, aí ele punha a mão assim em você assim, aí ele começava assim, ele falou se você tinha muita carga, né? Se você estava muito carregado, com o corpo carregado, aí ele começava a abrir a boca assim, e começava a descer lágrima do olho dele, né? Aí eu falo, nossa, o que está acontecendo? Ele falou, você está falando que você está muito carregado. E abria a boca, é uma religião. Não estou falando da igreja não, que tem gente na igreja que faz isso. Começa a orar para a pessoa,
essa pessoa está com quebranto. Eu estou. É você que está misturando tudo quanto é religião, irmão. Você não está crendo na Bíblia. Você mistura tudo quanto é religião. A pessoa fala, não, ela mistura tudo. Não, irmão, eu misturava tudo quando eu conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus, então eu misturava tudo. Depois que eu conheci Jesus, eu parei de misturar. Está aqui, eu creio no que Deus diz aqui, ó. Você vai pisar em serpente, escorpião, toda a força do inimigo. Então, quer dizer, se você deu a mão para o feiticeiro, quem tinha que se acertar com Deus era o feiticeiro, porque maior é o que está com você, em nome de Jesus. Deus está com você, o Criador dos céus e da terra está com você, é Ele que tem que falar lá com Deus e se cuidar, falar, Jesus, eu preciso te aceitar, porque sou eu que estou errado. Não você achar que Ele, você vê, o pastor, coitado, com falta de entendimento. Fala, como é que aguenta essas cargas o dia todo? Que carga, irmão, se Jesus levou tudo na cruz. Jesus levou na cruz, a gente não tem que procurar levar nada com a gente, se Jesus levou tudo na cruz, nem macumba, nem feitiço. Jesus levou todas as maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa foi a vitória conquistada para nós, né, naquela cruz. Aí ele fala, estamos terminando, pisarás sobre os inimigos e não será acidentalmente, pisarás com vontade. Quer dizer, não é pisar no inimigo sem querer, não, né? Tem gente que está andando lá, pisa no inimigo sem querer. Ai, seu inimigo, desculpa. Irmão, você pisou no inimigo sem querer, você tinha que ter pisado nele de propósito. Você tinha que ter encontrado a força do diabo e ter pisado e ter falado, ó, maior é o que está em mim, em nome de Jesus. Maior é Jesus Cristo, que com o sangue dele me lavou. Quer dizer, não é sem querer, não é sem querer. Um dia eu cheguei num lugar, tinha tanta feitiçaria, tanta macumbaria, era um lugar alto, assim, umas montanhas. Eu peguei e fui jogando tudo para baixo, aqueles lixos, fui jogando tudo embora. Aí, se alguém filmasse hoje, dava até processo, né? Isso aí fazem tantos anos, né? Ou se tivesse alguém ali filmando, ia até tentar tirar um dinheiro aí, né? E tudo mais. Quer dizer, mas não é sem querer, né? Tem gente que diz assim, ai, está lá com uma... Deus condena a imagem de escultura, não condena? Ela tem medo, né, da imagem de escultura. Aí ela vai lá, sem querer esbarra na imagem de escultura. Ai, caiu, foi sem querer, né? Mas quebrou, né? Se você fosse homem de Deus, você quebraria de propósito. Se for sua, não vai quebrar dos outros, né? Você não pagou, né? Não é tua. Se é tua, se você é mulher de Deus, você quebra de propósito. Não é sem querer. Tem gente dizendo que está amando a Deus sem querer. Não, não. É pisarás. Ele fala aqui, ó, pisarás sobre os inimigos, não acidentalmente. Não é acidente, não. Você pisa porque ele é derrotado, em nome de Jesus. Quer dizer, pisa com força, no poder de Deus, em nome de Jesus. Aí, ó, ele fala calcarás, né, ó, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Aqui tem alguns sinônimos, né? Calcarás, espezinharás, pisarás com força. Isso é calcarás, né? Ah, não, mas ficar esse negócio de pisa, pisa. Então, você não leu o versículo 13 do Salmo 91? Diz, você tem que pisar com força. Ah, fizeram uma macumba, fizeram o piso nessa macumba, em nome de Jesus. Eu espezinho, eu piso com força, em nome de Jesus. Aí eu coloquei aqui, a grande vitória na cruz, garantia de vitória. Aí, os 2 versículos para terminar, vamos colocar, tem o bolo, não tem o bolo? Nós vamos colocar 2 cerejinhas nesse bolo agora, 2 cerejas que vão ser fundamentais, essas 2 cerejas no bolo, por isso ficou para o final. Ele diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Isso está em Romanos 16, 20. Olha o que ele diz, ó. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E eu coloquei Jeremias 1,18, que eu peguei
que ele diz aí, ó, o pastor Ayrton fez um estudo lá, colocou, e eu peguei. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sou contigo. Ele é contigo, meu irmão. Uma pessoa com Deus, ela é mais forte do que a maioria que for. Não interessa quanto seja. Ah, mas são milhões. Uma pessoa ligada com Deus, ela é mais forte do que milhões que não têm Deus, que não servem ao Senhor. Você agora, isso tem efeito? Tem. Você vai a um médico, aí o médico olha para você e vê que você tem um problema. Aí o médico fala assim: olha, eu tenho um remédio que é muito bom para o seu problema. Aí você pega aquele remédio, ele fala: vou até te dar uma amostra grátis para você. Você vai tomar durante 5 dias esse remédio. Aí você pega o remédio, leva para casa. Aí chega lá, a vizinha olha e fala assim: que remédio que é esse aí que você vai tomar? Você fala: esse aqui é o remédio tal. Ih, menina, eu sei que teve uma pessoa que tomou esse remédio e não passou bem. Você fala: é? Aí você já pega o telefone. Você deve ter um parente que entende tudo de remédio, não tem? Se você não tem um parente que entende tudo de remédio, eu te empresto. Tem uns 2 na minha família, que da Bíblia eles não sabem nada, mas de remédio e doença, eles conhecem tudo. Tem gente que é assim, né? De remédio e doença, a pessoa sabe tudo. De Bíblia mesmo não sabe nada. Ela fala: não, não toma esse remédio não. Fulano tomou esse remédio e morreu. Aí você fala: meu Deus, e agora? Aí você vai, liga para o médico. Fala: doutor, tem a minha sobrinha, tem uma pessoa aqui da minha família, e um amigo meu falou para não tomar. Ele falou: meu amigo, eu dei esse remédio para minha mãe. A minha mãe tomou. Minha mãe está boa. Você acha que eu ia dar para minha mãe se ela não fosse bom remédio? Ah, então eu vou tomar. Aí a hora que vai tomar, alguém fala: não. Eu pergunto para você: você está acreditando no médico? Você está acreditando no médico? Irmãos, eu falo para você, eu te dei o remédio. Será que você acreditou? Precisa ver. Se você está crendo. Se você não está crendo, você vai ficar perguntando para os outros. Não sei o quê. Pastor falou lá que eu tenho que pisar no inimigo. Será que eu tenho que pisar no inimigo? Aí o outro fala: não, não mexe com o inimigo não. Então tá bom, então eu não vou mexer. Então eu vou deixar. Calcarás, pisarás com força, né? A Bíblia diz para... Precisa ver se você crê. Não é todo mundo que vem na igreja que é abençoado. A pessoa vem na igreja, Deus abre a porta da bênção para ela. Mas precisa ver se ela vai crer. Vai mudar o jeito de pensar? Ou vai continuar dizendo que tem uma macumba na tua vida que ninguém tira? Que foi por causa da sua sobrinha que ficou com um cara, que o tio dele fez a macumba, que não adianta, que pegou a tua foto, que pegou... Se você continuar com esse entendimento, não adianta. Ou você muda o seu entendimento e crê na palavra de Deus, ou você vai misturar tudo. Quer dizer, agora, se você crê, nós vamos orar agora. Eu vou orar com você, vou orar com quem está me assistindo, com quem ainda vai assistir, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente poder orar. Eu estou aqui hoje para abençoar esse meu irmão, essa minha irmã. E eu quero usar este poder, Pai, que o Senhor deu, que o Senhor, Pai querido, disponibilizou aqui para o meu ministério. Meu Deus, esse ministério que tem provado, meu Pai, que tem visto curas, libertações, portas se abrindo. Meu Deus, o que o Senhor tem feito no mundo todo, o show da fé, ele tem sido aberto e os milagres têm acontecido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu uso agora o seu poder e eu quebro o poder do diabo. Isso, meu irmão, se você tem
tem até medo de falar, vai embora diabo, sai daqui demônio, aí fica mais difícil, porque você não está exercendo a fé, você não está exigindo a saída do mal. Em nome de Jesus, isso, não peça para Deus fazer o que Ele já fez, você tem que assumir, somente assuma agora, assuma a sua vitória, em o nome de Jesus. Chama o mal pelo nome, tem um nome, você vai chamar o mal pelo nome, em o nome de Jesus. O espírito das trevas, o espírito mandado, o demônio que tenta impedir a vitória desse homem, o demônio que tenta impedir a vitória dessa mulher, eu amarro agora. Demônio, você está atormentando a criança à noite, você está assustando a criança na hora de dormir, demônio que coloca dor, sai daí. Todo mal, todo tipo de mal, eu amarro agora, eu paraliso, seja o mal que foi mandado, enviado, ou desde que a pessoa se conhece como gente, ela luta contra esse mal, eu amarro, eu paraliso, eu digo: ô depressão, ô pânico, ô medo, ô ansiedade, sai daí, em o nome de Jesus, eu amarro e lanço fora, no nome de Jesus. Levante as suas mãos, assuma a sua vitória, isso, glorifique a Deus pela sua vitória. Vitória a Deus, isso, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim,